Queridos, eu tinha uma palavra pronta, Aleph, muito boa, preparada, 16 páginas, horas de estudo em cima, ministrada por Deus. Nesse final de semana nós estávamos no Imersão Acamp. Nós vivemos dias poderosos, transformadores, extraordinários. E essa palavra que o Senhor me deu foi justamente para aquele tempo. E eu achava que essa palavra seria para hoje à noite. É uma palavra sobre o Espírito Santo. E aí depois de 3 dias de retiro você se cansa, não se cansa? Seu corpo já... A carne está... O Espírito está vivo, mas a carne está se esvaindo. Então eu cheguei em casa hoje, descansei, tranquila, porque a palavra era a mesma. 8 horas, o Senhor me disse não. A palavra vai ser outra. Então hoje nós vamos na dependência do Espírito, amém? Vai ser com emoção hoje. Queridos, o título e o tema da mensagem de hoje não tem nem telão. Hoje nós vamos falar sobre uma entrega total. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você está disposto a entregar tudo? Só que antes de nós entregarmos tudo, nós precisamos entender que, de primeira mão, uma entrega foi feita por nós. O maior problema dos nossos dias é que estamos querendo entregar coisas sem entender que primeiro, antes de tudo, foi nos entregue algo. Foi entregue algo por nós. Se pudéssemos resumir o Evangelho de Deus em uma palavra, teriam várias que poderiam se encaixar, mas para essa noite seria a entrega. Para quem não sabe, Deus é um ser triuno. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sempre foi assim. Desde antes da fundação do mundo. E então, certa feita, no Antigo Testamento nós vemos um Deus distante. Pois esse Deus não se relacionava com todas as pessoas que estavam no mundo. O Espírito Santo não tinha sido derramado, então Deus escolhia alguns homens para o representarem. E esses homens tinham as diretrizes de Deus, e esses homens passavam essas diretrizes, essas exortações para o povo. Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, homens levantados por Deus para representarem ele aqui. Aí o que acontece é que depois do Antigo Testamento, um menino nasceu. E esse menino se chama Jesus Cristo. E ele cresce em graça e ele cresce na força do Espírito. Até que ele se batiza e o seu ministério, enfim, começa. Então esse Deus que era um Deus distante, agora anda ao lado dos homens. Só que os homens não entendiam que era o Senhor, Criador dos céus e da terra, que estava caminhando ao lado deles. E aí acontece que esse Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus. Volta para o Pai. E então o Consolador nos é dado. E o Senhor ainda fala: eu não deixarei vocês órfãos. Eu estou enviando o Espírito Santo que irá consolar, ensinar e convencer. E o que isso tem a ver com entrega, pastora? O Evangelho se resume a uma entrega. Porque um dia, Jesus, que era Deus, tinha toda a sua plenitude no Pai, decide se esvaziar, descer à terra como homem, como carne e osso, e nos dá o nosso maior exemplo de entrega e de obediência até a morte, obediência de cruz.
E Ele se entregou por mim e por você. Então, antes de entregarmos totalmente quem somos, antes de entregarmos os nossos dias, antes de entregarmos a nossa vida, precisamos entender que, primeiramente, um inocente foi entregue por mim e por você. Porque senão iremos nos entregar pelas nossas forças, iremos nos entregar pelo desejo dos outros. Mas quando entendemos que um sacrifício foi dado, que o sangue de um inocente foi vertido, aí a história muda. Porque o maior ato de amor de Jesus foi se entregar por mim e por você, para que hoje pudéssemos ter vida. Então, a vontade do Senhor era essa: que o seu filho fosse moído. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Só que momentos antes de ele se entregar, a palavra fala que ele estava no Getsêmani. Abram as suas Bíblias em Mateus 26, a partir do versículo 39. Olha o que a palavra fala aqui. Enfim, não é esse o texto. Deixa eu ver aqui. É o 27. Ah, não, está aqui 26. Oh, Deus maravilhoso. 26, 39. Como eu falei, ele estava num lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, vamos orar. Jesus estava angustiado, estava prestes a ir para a cruz. Esse texto nos revela a humanidade do Senhor antes de fazer a entrega que nós estamos falando aqui. A partir do 39 diz o seguinte: antes, no 38 diz: Jesus disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Isso é Jesus falando para os discípulos. O texto segue dizendo: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou a seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Então, pela segunda vez, Jesus sai e diz: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Jesus não ora para Deus afastar o cálice apenas uma vez, e nem duas, porque o texto segue: quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mesmo Jesus sendo Deus, nesse momento ele ora 3 vezes: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Um cálice amargo, cheio dos meus e dos seus pecados. O cálice que afastaria Jesus do Pai. Foi nesse jardim que o Senhor suou sangue. Tamanho era o seu desespero, a sua angústia e o seu medo. Só que o que eu quero dizer para você é que a entrega genuína de Jesus nos trouxe vida, nos trouxe filiação no Pai. Porque João 1,12 vai dizer: a todos aqueles que o receberem, lhes darei o direito de se tornarem filhos de Deus.
Então, antes de qualquer coisa nessa noite, você precisa primeiramente entender que uma entrega foi feita por você. E essa entrega te deu o direito, o bilhete, o ticket de se tornar filho de Deus. Não há nenhuma entrega que possa ser maior do que essa. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: o que Deus ele espera de mim e de você? O que Ele espera de nós, Aleph? Será que Ele morreu naquela cruz para que vivêssemos uma vida sem sentido aqui? Uma coisa são aqueles que não conhecem o Senhor, que não conhecem o seu sacrifício, que não conhecem a sua entrega, viverem de qualquer maneira, porque ainda estão cegos. Mas outra coisa somos nós, que as vendas já nos foram tiradas, as escamas já caíram, a revelação já foi nos dada. O maior amor do mundo nos foi entregue. Então não podemos mais viver uma vida sem nos entregarmos, sem nos rendermos por completo. Só que o Senhor não está interessado em escravos. O Senhor não está interessado em homens que pela sua própria força dizem: não, eu preciso me entregar. O Senhor não está interessado em uma superficialidade. O Senhor está interessado em homens e mulheres que compreenderam o que Ele fez, se constrangeram a tal ponto que quando estão em sua presença, a única coisa que conseguem fazer é se despir de si mesmos e se entregar. Nós vamos ver na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 12. Olha o que acontece aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Aqui Lázaro já tinha ressuscitado. E Jesus chega à casa deles para um jantar. E a palavra continua dizendo: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, nada de novo debaixo do sol, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-os sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Depois nós vamos continuar lendo o texto, mas o que eu quero te perguntar é: Jesus pediu algo para Maria? Jesus chegou naquela casa e disse: quem é que vai me entregar alguma coisa aqui? Jesus chegou lá e disse: quem vai ser o primeiro a me reconhecer? É porque aqueles que verdadeiramente experimentaram do que o Senhor fez, não é preciso pedir. Você reconhece a presença, você se entrega, você não se preocupa com as coisas mais, porque o Senhor te tem por completo. Então a entrega de Maria foi uma entrega voluntária. Jesus não pediu nada a ela, mas ela reconheceu que o seu mestre estava ali. E em todo lugar onde o Senhor está, nós precisamos honrar a presença dEle. Em todo lugar onde o Senhor está, uma parte de nós precisa morrer. E então Maria pega aquele perfume. Aí você pensa: é só um perfume. Mas se você vai a fundo ler, esse perfume custava 300 denários. As mulheres não trabalhavam naquela época. 300 denários simbolizavam um ano de trabalho. E ela pega aquele perfume, talvez a coisa de maior valor que ela tinha, e ela derrama aos pés de Jesus. Num ato de honra, num ato de entrega voluntária. Mas olha o que o texto segue a dizer.
No versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Mas Jesus o respondeu, dizendo: deixe-a em paz. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Em outros evangelhos, vai se relatar que Jesus ainda fala: aonde quer que essa história seja contada, o nome dessa mulher será lembrado, não por quem ela é, mas pela entrega que ela fez. Como você quer ser lembrado, querido? Pelo que você quer ser lembrado? Pelo seu nome? Pelas suas posses? Ou pela entrega que você fez aos pés de Cristo? Porque hoje, há mais de 2000 anos depois, nós estamos contando a história dessa mulher. Mas o interessante desse texto é que as pessoas sempre vão querer medir a sua entrega. As pessoas sempre vão querer dizer: para que tanto? Para que tudo isso? Não faz sentido. Vai mais devagar. Fizeram uma lavagem cerebral naquela igreja lá na tua cabeça. Só que o que você entrega ao Senhor, Ele multiplica. A questão é que muitos estão deixando de entregar porque estão ouvindo pessoas que não deveriam ouvir. Ou pior, estão ouvindo a si mesmos. Estão preparando, então estão esperando o ambiente perfeito, o momento certo, o cenário ideal. E eu vou te dizer uma coisa: ele não vai chegar. Porque não tinha nada de místico aqui, era um jantar. Não estava todo mundo falando em línguas. Era só Jesus em um lugar simples. Mas aquela mulher sabia que ela precisava fazer algo diferente. Então não espere a atmosfera estar agradável. Não espere o ambiente estar favorável. Se renda, se entregue por completo, sem medida. Um outro homem que nos dá um exemplo disso é Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse título não vem de graça. Certa feita, Davi tinha cometido um erro gigantesco diante de Deus. Davi estava vencendo grandiosas batalhas, uma seguida da outra, porque a mão do Senhor estava sobre ele. E ele entendia que não era nada sobre ele, nem sobre o seu exército, mas sobre o poder, a mão, a intercessão do Senhor. Só que certa feita, a palavra fala que Satanás coloca um desejo no coração de Davi. E ele pede aos seus oficiais para que fizessem um censo de quantos soldados ele possuía. E nesse momento, o Senhor diz: por que você fez isso, Davi? Porque no momento em que ele quer contar os homens, é como se ele estivesse dizendo para Deus: eu estou ganhando pela quantidade de soldados que eu possuo. E aí o Senhor diz: você quer se entregar na mão dos homens ou nas minhas mãos? Nas mãos de quem você quer cair? Ele fala: eu prefiro cair nas mãos de Deus. E o que acontece é que ele precisa fazer um sacrifício a Deus, para que Deus o perdoasse. Aí vamos abrir em 2 Samuel, no capítulo 24. Abra sua Bíblia, aprenda a manejá-la.
no capítulo 24, no versículo 18. Olha o que diz aqui. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: porque o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do meu povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Meu Deus, Deus trouxe a provisão para o milagre, para o sacrifício. Cheguei na eira de Araúna, Araúna me deu os bois, me deu o debulhador, me deu tudo, está tudo pronto, só tem que fazer o fogo e sacrificar. Mas por que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Porque ele conhecia a essência daquele que o chamou. Porque ele sabia do Deus que o ungiu quando era apenas um menino e que o fez esperar 18 anos para então assumir o trono. Davi sabia que o relacionamento com Deus não se baseia em privilégios, mas se baseia em renúncia, em entrega, em santidade. E aí olha o que o texto continua a dizer: mas o rei respondeu a Araúna: não, eu não aceito a sua proposta, não, eu não aceito a sua provisão, não, eu não aceito a sua facilidade. Ele disse: não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então a segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite é que o que Deus vai pedir para você entregar vai te custar. Não vou romantizar. Não vou te dizer que vão ser flores. Vai doer. Vai tirar lascas de você. Estar aqui hoje para mim, dependendo de Deus, é uma escolha que arranca lascas, porque eu tinha uma palavra pronta. Só que não é sobre o que eu escrevo, mas é sobre o que o Espírito quer falar à sua igreja. Então o Senhor não está interessado apenas em homens que entregam, mas está interessado em homens que entendem a essência de um Deus que espera uma entrega com um custo. Então vai custar. E no meio do caminho aparecerão pessoas que irão querer facilitar essa entrega. Está aqui, estou te dando. E você tem que entender nesse momento que precisa custar para você. Porque a palavra ainda é muito clara em dizer: todos aqueles que entregaram casas, que renderam as suas vidas, receberão 100 vezes mais ainda nessa terra. Então o que você entrega ao Senhor multiplica. Estou sozinha aqui pelo jeito. Queridos, aí nós entramos num negócio que acontece com muitos. Mas eu não tenho nada para entregar a Deus. Eu não sou bom. O que eu tenho? O que eu posso entregar para o Senhor? Aí abram a Bíblia de vocês em 2 Reis, no capítulo 4. E olha o que a palavra fala aqui. A partir do versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu.
E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eu não vou continuar lendo porque eu tenho pouco tempo. O Vini está aqui na frente. Ele usou do meu tempo na oração dele. Mas eu vou resumir a história para você. O que acontece aqui é que o homem de Deus, ele dá uma direção a essa mulher: pegue esse azeite, entre na sua casa com seus filhos, peça para que eles peçam vasilhas emprestadas. Será derramado o azeite enquanto tiver vasilhas. E foi isso que aconteceu, foi um grande milagre. Só que vamos analisar algumas coisas desse texto. Essa mulher chega ao profeta desesperada. Ela tinha um problema financeiro e mais do que isso, ela estava viúva, o marido tinha morrido. Então ela estava angustiada. Ou você não se angustia quando você tem um problema financeiro. Só que o problema não era esse só. Era que os credores estavam vindo à sua porta e queriam levar os seus filhos como escravos. Essa mulher estava desesperada. O que eu faço? E talvez ela imaginou: não, esse profeta vai orar por mim, ou ele vai ter uma provisão para me entregar. Essa mulher foi buscando uma resposta, uma provisão. E a resposta que aquele homem dá para ela é: o que você tem em casa? Me entrega. Mas como assim? Eu fui buscar uma resposta. E ele me pede uma entrega? Quando precisamos de um milagre de Deus, achamos que está fora do que temos. Achamos que precisamos de algo novo. Achamos que precisamos de uma palavra de um profeta. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: o que você tem em casa? O que é tão pouco aos teus olhos, que parece desprezível, mas que nas minhas mãos vai gerar multiplicação e milagre? O que você tem na sua casa? Nós precisamos entender urgentemente, não é amanhã, não é mês que vem, não é no ano que vem, é hoje. Que as métricas de Deus são diferentes das nossas. O que é um pouco de azeite na tua mão, Aleph? Nada. O que é um pouco de azeite na mão daquela mulher? Nada. Morte, escravidão. Nós precisamos parar de olhar para a nossa história e para o que temos com a nossa ótica, com a nossa força, com os nossos medos. E precisamos decidir olhar hoje com os olhos de Deus. O que você tem na sua casa? Um filho doente? Uma necessidade? Um casamento falido? O que é que você tem na sua casa? Que com as suas forças não está funcionando e o Senhor está pedindo: entrega para mim, porque na minha mão funciona, porque na minha mão cresce, porque na minha mão vivifica. O que você tem em casa? E depois de reconhecer o pouco que você tem, é hora de entregar nas mãos certas. Você não precisa de algo fora. Você não precisa de mais uma palavra. Você não precisa de mais um entendimento. Você não precisa de mais uma noite. Você precisa entregar hoje. O altar está aqui. O Espírito está aqui. É noite de entrega. Amém? E para nós concluirmos, eu quero ler com vocês Atos no capítulo 8. No versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria.
Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois eles os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. O próprio Simão, o mágico, também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estamos falando de quem aqui? Pedro e João. Homens profundamente usados por Deus. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Posso pagar pela unção que você carrega? Pedro respondeu: Pedro, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte e nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. O que acontece aqui é que esse Simão foi batizado, ele cria em Jesus. E ele começou a ver manifestações poderosas de Pedro e João. E ele diz: posso comprar isso? Posso comprar a unção que você carrega? E aí você pensa: nossa, como Pedro foi seco. Só que imagina Pedro ali. O Pedro que abandonou o seu barco. O Pedro que tinha que morrer para si mesmo. O Pedro que foi chamado de Satanás por Jesus, porque não tinha domínio das suas emoções. O Pedro que havia negado o Cristo. O Pedro que não havia estado na cruz. O Pedro que voltou a pescar. O Pedro que renunciou. O Pedro que entregou tudo para simplesmente um homem chegar e dizer: eu compro o que você carrega. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Você quer unção, você quer autoridade, você quer sabedoria. Deus é o primeiro a desejar derramar isso sobre a sua história. Só que isso tem um preço. E esse preço se chama entrega total. Você quer que a sua família seja bem-sucedida, abençoada. Você quer que os seus filhos cresçam do caminho do Senhor. Começa hoje com a sua entrega. O dom de Deus não pode ser comprado. Ele é ganho. A cada passo que você dá, você sacrifica uma parte de si mesmo. E mais de Deus cresce em você. Então que a nossa oração possa ser que Ele cresça e que eu diminua. Só que não apenas de lábios, mas de um coração verdadeiro, dizendo: Pai, arranca de mim o que não é digno de Ti. Se coloque de pé no seu lugar. E antes de orarmos, certa feita, Jesus com os seus discípulos conta uma parábola, dizendo que certa vez um homem, ao passear e ao andar pela terra, encontrou um campo. E nesse campo tinha um precioso tesouro enterrado. E aí Jesus, contando essa parábola, diz que esse homem, ao encontrar esse tesouro, sai correndo e vende tudo o que tem e compra o campo. Ali o Senhor está falando sobre o reino dos céus, que possui um tesouro escondido. Só que o reino dos céus não se compra. Por que o Senhor está dizendo Ele comprou? Porque Ele entregou tudo.
O reino dos céus não se compra com dinheiro, mas se ganha com entrega, com reconhecimento do que o Senhor fez, com intimidade. E é isso que o Senhor quer convidar você nessa noite a fazer. O que você precisa entregar nessa noite aos pés do Senhor? O que ainda falta para você ter mais intimidade com o seu Pai? Porque o único que pode impedir o que Deus tem para você é você. O que você precisa render nesse altar hoje? Comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Deixa Ele trazer a sua memória. O que ainda falta entregar? Será que são os seus métodos? Será que são as suas formas? E eu quero convidar você, que precisa entregar tudo no altar de Deus, que está cansado, que está desgastado e que está frustrado, a vir aqui na frente, porque nós iremos orar por você. Só que mais do que a nossa oração, é noite de encostar nesse altar e dizer: eu me ajoelho aqui de uma forma, mas me levanto de outra, porque o meu eu morre aqui hoje. Então, ao som dessa canção, somente para aqueles que verdadeiramente sentirem em seu coração, venham para frente. Só que a vergonha não pode ter lugar nesse momento, porque não é sobre você, não é sobre nós, mas é sobre Deus. É sobre o que o Espírito quer fazer neste lugar. É sobre uma entrega voluntária. Reconheça que o Mestre está aqui. Reconheça que o Senhor está aqui nessa noite e Ele quer curar você. Ele quer curar a sua geração, Ele quer curar a sua família. Ele quer dar sentido para os seus dias. É noite de entrega. É noite de rendição completa. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade aqui neste lugar, Pai. Começa a operar os teus milagres, os teus prodígios, as tuas maravilhas, pois o teu povo decide morrer para si hoje. Pois o teu povo decide dizer: eis-me aqui, Senhor. Me toca, me vivifica, me aperfeiçoa. Feche os seus olhos, você que está no seu lugar, e fale com o seu Pai ao som dessa canção.